Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje eu confesso que vamos falar sobre um assunto que me enche de alegria. Esse assunto, irmãos, que está em capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, ela tem uma historicidade por trás disso. O próprio autor, Paulo, quando ele escreve essa carta, e especificamente esse capítulo 4, o primeiro ponto que merece consideração é o que ele pede. O que ele pede da parte de Deus, né? No capítulo 4, o verso 3, Paulo descreve que a vontade de Deus é a nossa santificação e que se abstenhais, ou que abstenhais da imoralidade sexual, ou, em algumas traduções, fala prostituição. Imoralidade sexual, da qual Paulo está aqui descrevendo, é o termo grego, irmãos, porneia. É tudo que envolve pornografia, pornofonia, pornô, aí envolve masturbação, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, todo tipo de moralidade sexual. Por quê? O Deus aqui, especificamente, que era adorado pelos tessalônicos, era o Deus Cabiros, onde era promovido com festas, com mulheres desnudas. Também tinha um Deus Baco, né? De onde veio a palavra bacanal. Então, assim, Paulo está descrevendo uma súplica para com que o povo se abstenha desse tipo de prática e busque a santificação, porque essa é a vontade de Deus. Considere, irmãos, que quando Paulo começa a descrever aqui esse pedido, essa solicitação, ele então discorre a prática religiosa, né, que eles tinham, porque essas adorações envolvia também sexualidade de todos os tipos de aspecto e dos mais horrendos que você imaginar, como também Paulo menciona as crendices que se tinha ali. O povo de Tessalônica, irmãos, tinha muitas crenças. Eu estava aqui dando uma pesquisada sobre esse assunto e tomei o conhecimento que quando Paulo faz menção aqui, no verso 13 em especial, no capítulo 4, quando ele fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E qual era essas crendices que os tessalônicos tinham, das quais Paulo descreve que não tinha esperança? Por quê? Pelo menos eu posso mencionar aqui três crenças delas. Uma delas era que era infundada pelos epicureus e pelos estoicos. Epicureus, irmãos, os epicureus eles eram aderentes a Epicuro. Epicuro ele foi um tipo de personagem, um filósofo muito respeitado por sinal, que viveu ali no meio do terceiro século antes de Cristo. Nasceu no período entre 341 e 342, viveu cerca de 71 anos e ele tinha várias crendices. Especificamente aqui sobre a questão da religiosidade, Epicuro ensinava que a pessoa que morreu acabou, não tinha nada, ou seja, não existe imortalidade da alma, como alguns acreditavam, assim como Platão também acreditava. Uma vez que a pessoa morria, tudo se acabava. Assim era essa crença, tanto os epicureus quanto os estoicos, que também ali surgiu no início do terceiro século, perdão, do quarto século, no ano 300, né? Naquele período, então, surgiu também os estoicos. Tanto um quanto o outro eram orientadores ou eram os originários das religiões dos estoicos e dos epicureus. Por essa razão, no capítulo 17 do livro de Atos, Paulo então discute com eles, há uma discussão em relação a essa questão. E agora, Paulo, sabendo dessa crença, ele começa agora a trazer uma razão com mais esperança. Essa era a primeira crença. A segunda crença era a crença platônica, né? A crença grega, de que a pessoa morresse, iria para o mundo das ideias, iria para um outro lugar, vivendo de outra forma, uma crença que fundamenta-se na imortalidade da alma. Depois teve uma outra crença também, chamada de transmigração da alma. A transmigração da alma, as pessoas tinham a crença de que quando alguém morresse, ela poderia se reencarnar em qualquer coisa, uma árvore ou até em um animal. O próprio. Agora deu um branco, rapaz. Deu um branco. Tem um personagem muito famoso, inclusive é o autor, o criador da matemática, o. Ai, ai, ai. Deu um branco agora. Eu esqueci, eu vou tentar lembrar no decorrer do vídeo e aí eu falo para vocês. Lembrei, Pitágoras, agora, graças a Deus lembrei. Pitágoras, que era uma pessoa gênio, uma pessoa inteligentíssima, também tinha a mesma crença. Há quem diga que o próprio Pitágoras, quando viu um cachorro latindo, porque tinha apanhado, ele escutou naquele latido a voz do amigo seu que morreu, porque ele cria na transmigração da alma, o que hoje então se desenvolveu e é conhecido como reencarnação. Então, dentro dessas crenças que permeavam o povo de Tessalônica, Paulo trouxe ali a esperança da ressurreição, ou a esperança de que a pessoa que morresse não acabaria tudo, porque muitos ali tinham essa crença. Se eles morressem antes que Cristo volte,
está tudo perdido, eles não vão ressuscitar, eles não vão voltar, a não ser que ele esteja vivo quando Cristo voltasse. Então, a crença que se tinha é que não havia esperança para quem morreu, independente de ser em Cristo. E agora, quando Paulo começa a endossar, a falar sobre esse assunto com eles, ele começa a dizer, não como os demais que não têm esperança. E esses eram que não tinham esperança. Um outro ponto que merece consideração. Essa carta foi escrita em um contexto, tanto o livro Atos dos Apóstolos, quanto o Grande Conflito descreve que eles estavam enlutados, eles estavam vindo de um funeral ou participando recentemente de uma perda dos seus amigos. Olha o que é que diz aqui o livro Grande Conflito, na página 302, sobre esse assunto. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos que haviam esperado viver para testemunharem a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição, a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então, os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim eles estariam ou estarão para sempre com o Senhor. Essa é uma evidência clara de que quando Paulo escreve a carta, eles estavam enlutados, entristecidos por isso. Por isso que ele fala, como os demais que não têm esperança. Não fique triste, não fique desanimado. Eu tenho aqui para vocês a esperança da ressurreição, que vai trazer a reunião novamente entre vocês e todos eles. Esse termo, meus irmãos, também esse texto, também invalida a crença do arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento secreto fala que a pessoa vai receber uma recompensa de forma particular. E Paulo fala da união dos dois grupos. Tanto os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Aí ele fala, então encontraremos com o Senhor nos ares. Ou seja, encontrarão com Cristo juntos e não separados. E depois ele fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu falar aqui para vocês uma história que uma certa vez um pastor evangélico disse para um pastor adventista. Vocês que são adventistas, que falam da volta de Cristo e da recompensa só nesse momento, não tem palavra para consolar os entes queridos. Nós dizemos que eles estão na glória, já recebendo de Deus a recompensa. Isso conforta. O que você fala não traz conforto, traz angústia, inquietação, ansiedade e, na verdade, uma coisa incerta. Segundo ele, então, defendia. No qual o pastor adventista chegou a dizer para ele o seguinte, se você está dizendo que essa é a forma de consolar, então você tem que dizer isso para Paulo. Porque Paulo, quando termina a sua carta aos Tessalonicenses, no verso 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. As palavras que trazem ressurreição, a volta de Cristo e o resgate de todos os salvos para estar com ele para sempre, para sempre. Então, irmãos, diante dessa situação, nós encontramos que não há recompensa antes da volta de Cristo. Não há arrebatamento secreto antes da volta de Cristo. Não há nenhum galardão sem que Cristo volte. É a sua volta que traz o abrir das sepulturas, é a sua volta que traz a ressurreição dos justos, é a sua volta que traz a glorificação e transformação dos vivos e a união entre todos os grupos e a ascensão até os céus. Essa, de fato, é a nossa esperança. E nós somos gratos a Deus, porque Paulo consola os que perderam seus entes queridos com essas palavras. Que Deus, portanto, nos console e nos dê cada dia mais vida de aguardar a sua breve volta, com a convicção de que quando Cristo voltar, estaremos com Ele para sempre. Deus abençoe você, um ótimo dia e oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Pai, por essa esperança. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina verdadeiramente qual a forma de acreditar no tocante ao estado do ser humano na morte, de maneira que ela nos alimenta, nos faz ter mais vida em nossas expectativas e nos traz, Senhor, uma verdadeira esperança. Te agradecemos por esta dádiva, que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para nossos pés e sempre, sempre luz para o nosso caminho. Perdoa nossas faltas, mais uma vez te pedimos, e nos ajuda a vivermos na graça de Tua palavra. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe.